Eu sou Ricardo Ferreira Freitas, professor de comunicação da UERJ, e está começando agora o nosso podcast Lá Com Quem. Uma iniciativa do Laboratório de Comunicação Cidade e Consumo, em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Neste e nos próximos programas, esperamos trazer gente interessante, bacana, como nosso convidado de hoje, Felipe Ferreira, para conversar conosco sobre cidades, consumos, mega-eventos, mobilidade urbana, artes e outros assuntos socialmente relevantes. Hoje, como eu já disse, temos Luiz Felipe Ferreira, professor da UERJ e coordenador do Centro de Referência do Carnaval e líder do grupo de pesquisa Laboratório da Arte Carnavalesca. Está comigo aqui também Gustavo Lacerda, doutorando em comunicação na UERJ e que pesquisa a cultura dos bate-bolas no Rio de Janeiro. Felipe, você é um pesquisador do carnaval reconhecido em todo o Brasil, é uma autoridade em cultura e arte popular. O que te motivou a escolher esse tema e continuar a pesquisá-lo por tantos anos? Oi, bom, boa tarde, obrigado aí pelo convite da gente poder conversar aqui um pouco sobre esse tema tão interessante que me agrada tanto, né? O que me motivou, na verdade, é algo que eu falo sempre para os meus alunos, para as pessoas que querem pesquisar, né? Foi o prazer de trabalhar com uma coisa que eu gosto. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu quero estudar tal coisa, eu quero fazer um mestrado, um doutorado sobre tal e tal assunto. A primeira coisa que eu falo é, esse assunto te interessa? Você está fazendo isso aí por prazer? Você está gostando disso? Porque vai dar um trabalho danado, né? Se a gente já não gosta daquele tema, isso faz com que o percurso fique bem mais complicado. Não é impossível, né? Às vezes nem sempre a gente pode escolher, mas podendo escolher, como foi o meu caso, eu me interessei por carnaval desde criança. Desde pequeno que eu me lembro de brincar carnaval, brincar assim com a minha família nas ruas da Tijuca, que eu fui criado lá, no Andaraí, mais para perto do Andaraí. E isso foi me atraindo sempre, e aos poucos eu conquistei esse privilégio, que é poder trabalhar, pesquisar e orientar alguma coisa sempre nesse tema que eu gosto tanto, que é o tema do carnaval e cultura popular, né, que são temas muito próximos, né? Felipe, eu concordo totalmente, eu digo isso para todos os alunos, o tema tem que mexer com o nosso coração, tem que dar prazer e tem que nos excitar. Então, vamos falar um pouquinho do teu livro, o livro de ouro do Carnaval Brasileiro, título genial. Você nesse livro traz a história não contada do Carnaval, é isso? De uma certa forma. Eu tive durante muito tempo, eu fui fazer, a gente, como todo mundo, né? A gente se baseou na nossa pesquisa carnavalesca, nossos estudos, nas nossas leituras carnavalescas, num livro, que é o livro A História do Carnaval Carioca, que é da Eneida, né? Eneida de Moraes, que escreveu nos anos 50, 53, 58, escreveu esse livro. Esse livro virou, assim, quase uma bíblia, né? Todo mundo segue esse livro, todo mundo lê esse livro, todo mundo repete esse livro, refaz, reescreve. Esse livro já foi reescrito com outros títulos por outros autores, umas 3 ou 4 vezes, é sempre o mesmo livro, né? Isso me incomodava muito, na medida em que algo escrito na década de 50 definitivamente precisa ser revisto, né? Com o tempo. No final do século passado, né? Isso criou essa ideia na minha cabeça. A gente precisa repensar, precisa rever essa história do carnaval, precisamos reescrevê-la de uma outra forma, a partir do que a gente entende hoje como pesquisa sobre cultura popular, o que é o carnaval hoje, como se entende essa história toda. Então resolvi entrar nessa empreitada e falei, vou escrever um livro que vai, de uma certa forma, recontar a história do carnaval. Não tem exatamente nenhuma novidade, a não ser as coisas mais recentes, mas é contado de uma maneira bastante diferente do que a Eneida conta. A Eneida tem uns capítulos clássicos que ela dividia a história do carnaval, por exemplo, em os ranchos, os cordões, as sociedades, os blocos, as escolas de samba, e meu livro não entende desse modo. A gente entende que isso tudo são uns contextos, né, bem complicados, as coisas não são separadinhas, não existe uma coisa chamada rancho que tem uma história própria, que não dialoga com a história dos cordões, que não dialoga com a história das escolas de samba. Então não dá para contar essa história segmentada, né? A gente hoje em dia, próprio conceito de história, a gente entende
entende de uma outra forma. Então eu trabalhei com núcleos, com períodos, né, com momentos e com situações da política, da cultura, da história do Brasil, dos períodos do Brasil, e eu gosto muito, francamente, sem nenhuma falsa modéstia, eu gosto, eu acho o livro bem interessante. Às vezes eu releio, puxa, quem foi o cara que escreveu isso? Eu falei, bacana, puxa, fui eu, que bom que eu tive aquela inspiração. Mas é um pouco isso que é a história do livro. Pois é, temos aqui conosco o Guto Lacerda, doutorando em comunicação da UERJ, que estuda bate-bola, que é uma expressão muito singular, não é, do carnaval carioca. Eu estou falando bobagem? Não, Ricardo, imagina, boa tarde a todos, é um prazer, estar aqui com essas duas figuras que eu admiro tanto, dois Ferreiras, né? Felipe e Ricardo. Unidos jamais serão vencidos. Jamais serão vencidos. E pensar, óbvio, né? Sempre é oportuno falar e pensar sobre carnaval e definitivamente os bate-bolas são uma das manifestações carnavalescas, né? O Felipe é um cara que a gente está junto já há alguns anos, na verdade, é que a gente teve um gap aí entre eu voltar para o doutorado e a gente tem conversado muito sobre isso que é a pluralidade, né, do carnaval brasileiro, de como ele é rico, e mesmo o carnaval local, né, mesmo no Rio de Janeiro, você tem expressões múltiplas e simultâneas que dialogam o tempo inteiro, né, elas se entrecruzam. Então você tá no centro do Rio, no carnaval que a gente chama de bloco de rua, e aí de repente chega um grupo de bate-bolas atravessando todo mundo, né, e aí daqui a pouco tem um grupo de maracatu, que é uma outra pegada, né, assim, né, cultural, assim, outras influências culturais. Então, os bate-bolas estão dentro desse grande corpo carnavalesco, assim, contemporâneo. É muito interessante. Mesmo eu que sou de Belo Horizonte não tem carnaval, né, de bate-bola. Pois é, isso que eu queria perguntar a vocês dois. O bate-bola é um fenômeno do Carnaval do Rio de Janeiro ou acontece em outras partes do Brasil? Sim. A autoridade de bate-bola aqui agora é o Gustavo, né? Vai ser, daqui a um pouco ele vai ser a autoridade, vai ter um doutorado em bate-bola, ninguém mais fala em bate-bola perto dele. Mas o bate-bola, da maneira como a gente vê hoje, como ele existe hoje aqui no Rio de Janeiro, é um fenômeno carioca, né? É um fenômeno das turmas, dessas turmas que se enfrentam, né, nos subúrbios do Rio de Janeiro, em diversas situações, e no carnaval se travestem, né, se transformam em grupos de bate-bola. Essa forma, né, dessa a roupa clássica do bate-bola, né, aquela que eu pelo menos tinha quando era minha infância, aquela roupa larga, aquela máscara típica de bate-bola, batendo aquela chama bexiga, né? Ela se encontra em outros lugares. A gente tem isso em outros lugares do Brasil, tem até em outros lugares do mundo. Bem curioso isso, aquele formato, né? Tipo, o ato de bater com a bola no chão, ele é carnavalesco e ele tá em vários lugares, em várias festividades. Desde o Renascimento a gente tem história de gente batendo bola, né, no carnaval. Mas a maneira como eles se desenvolvem, a maneira como eles se relacionam, e mesmo a forma atual, a expressão visual desses grupos atuais, né, a expressão desses grupos atual, ela é muito particular do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem uma vamos dizer assim, um jeito de exacerbar tudo, né? Tudo aqui vira enorme, tudo complexo, né? E tudo tem um certo jeito escola de samba de ser, o que é muito bom. É verdade. Né? E os bate-bolas incorporam isso, né? Interessante isso, Felipe, porque eu tava esse ano, obviamente eu fui fazer campo nesse carnaval, eu tava em Marechal Hermes, inclusive, né, no sábado de carnaval, com esse grupo, com um dos grupos, né, esse grupo eu vou, inclusive ano que vem eu vou sair com eles. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu fui convidado, já mandaram semana passada fazer a camisa do carnaval do ano que vem, dia 20 de abril tem a primeira reunião do grupo Sintonia de Marechal, maneiríssimo. Você vai sair como bate-bola? Eu vou sair como bate-bola. Eles são tipo bate-bola, que usa sombrinha, né? Eles não batem com a bola no chão. Mas é meio perigoso falar com eles que eles não são bate-bola. Só pelo fato de não baterem com a bola no chão, né? Então uma coisa que diz respeito, assim, a um espírito, né, assim, bate-boleiro. E uma coisa que é bem típica do subúrbio do Rio de Janeiro, né? A expressão do bate-bola, a zona oeste, por mais que os grupos fiquem meio assim, eu acho que lá em Santa Cruz não é bate-bola não, bate-bola é a gente, né? Eles estão sempre reivindicando, né, essa identidade, né, ou essa manifestação para dentro da sua localidade, do seu bairro.
E aí o Felipe tá falando dessa coisa da fantasia, né? E aí eu tava fazendo campo esse ano, e aí eu saí do campo todo cheio de purpurina, com a mochila cheia de purpurina, porque é muito carregado mesmo de glitter. Aí eu cheguei em casa e falei, bom, se esse ano eu não pretendia sair de bate-bola, eu já saí, né? Porque entrou no sangue, né? Exato. Felipe, você teve uma responsabilidade grande esse ano como jurado do Prêmio Estandarte de Ouro. Foi sua primeira vez como jurado do prêmio? Você já participou de outras premiações? Já foi jurado de desfile de escola de samba, por exemplo? Eu imagino a responsabilidade que seja estar nesse momento de decidir uma coisa assim que é tão importante para o povo do Rio de Janeiro. Olha, eu já participei de algumas desses corpos de jurados, já fui jurado de escola de samba, uma única vez do grupo especial, para nunca mais, e algumas vezes do grupo de acesso, sempre de uma maneira muito problemática, porque esse jurado oficial do carnaval, esse corpo de jurado oficial do carnaval, ele sofre uma pressão enorme, né? Não é simples você julgar aquilo, além do que o sistema todo eu acho muito defasado, e você ao ser jurado, né, oficial do carnaval, você precisa necessariamente seguir o regulamento do carnaval. E o regulamento é um regulamento que eu discuto muito, eu acho o regulamento péssimo, né? Então, mas ao mesmo tempo, se você aceita ser jurado a partir desse regulamento, você tem que seguir esse regulamento. Então você acaba dando uma nota que não é a nota que você quer dar, porque o regulamento te obriga a isso. Então isso vira toda uma coisa muito complexa, por isso que eu digo que não quero mais ser jurado, porque eu não quero participar desse sistema da maneira como ele é. Eu tenho lutado assim um pouco para que esse sistema se reavalie, que a gente invente uma outra forma de julgar que reflita aquilo que a gente está vendo. Então, isso é a parte do júri oficial. Eu participei, eu tenho muito orgulho de um concurso que a gente foi inventado pela gente, nosso grupo, junto com a Prefeitura do Rio na época, já faz eu sou muito ruim de data, faz talvez uns 5 ou 8 anos atrás, que foi o Prêmio Parangolé. Foi um negócio bem bacana, que eu me orgulho muito, infelizmente não seguiu, porque sabe como é que é? A prefeitura muda e aí tudo muda, né? Tudo acaba. E esse prêmio, infelizmente, acabou. E era um prêmio que a gente premiava as atitudes artísticas, as expressões artísticas das escolas de samba, focado no grupo de acesso, aquele grupo, acesso A, que a gente chama, né? Aquele que desfila, hoje em dia desfila sexta e sábado do carnaval, antes das escolas de samba do grupo especial. Então a gente era um júri espetacular, só com gente importante. Miguel Rio Branco era do júri, por exemplo. E a gente premiava atitudes artísticas no desfile. Então, nós não olhávamos o desfile a partir dessa perspectiva que normalmente as pessoas olham. A gente buscava entender coisas que as pessoas não viam. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto mais de dar é esse que eu vou dar agora. As alegorias de carnaval, a gente quase todo mundo sabe disso, elas têm uma estrutura por baixo, né? Elas não são aquilo, não são montadas daquele jeito. Elas têm uma estrutura de ferro básica, e em cima dessa estrutura de ferro é feita uma cobertura de madeira, e a partir de cima dessa cobertura de madeira tem a pintura de arte e tem vamos dizer, a adereçaria. E aí aquilo que a gente vê é a soma disso tudo. Mas essa parte interna, que é essa estrutura de ferro, ela é espetacular frequentemente, né? A gente não vê, porque quem não frequenta barracão, você não vê essa fase, só vê ela no barracão. E nesse ano, foram 2 anos o prêmio, nesse segundo ano, houve um carro que não ficou pronto. Ele entrou na avenida incompleto. Porque é um problema, isso sempre é um problema para uma escola de samba. O carro não está pronto, o carro entrou na madeira, o carro entrou no ferro, que a gente fala quando entra na estrutura básica de ferro. Só que essa ferragem era espetacular, era belíssima, era um trabalho de arte, e foi um dos prêmios que a gente deu por um carro que normalmente é um defeito, e pra gente a gente viu uma enorme qualidade naquilo. Então era legal esse prêmio, tinha essa qualidade. A gente premiava assim, não tinha quesitos, a gente premiava e via alguma coisa interessante e propunha aquele prêmio. E
Você perguntou do Estandarte de Ouro, eu já estou há 12 anos no Estandarte de Ouro, e é um prêmio que também tem seu valor, porque diferentemente do prêmio do resultado oficial, no Estandarte de Ouro os prêmios são discutidos, a gente não é nem uma votação, é mais que uma votação. Então quem é o melhor mestre-sala, né? Mestre-sala que vai ganhar o Estandarte de Ouro. Então as pessoas citam, olha, eu achei que esse foi bem, aí outra pessoa, nosso grupo varia de ano a ano, mas eu acho que agora temos 13 pessoas, se não me engano. A cada pessoa cita um mestre-sala, no caso o exemplo que eu estou dando, e a gente discute, olha, foi bom, não foi bom, foi ruim, aí a pessoa cita, você, olha, eu não gostei não, achei que ele teve um problema, ou, puxa, você não citou esse outro, e aquilo, depois de uma longa discussão, muitas vezes, aí é que a gente chega quem a gente acha que é aquele premiado. Não é simplesmente votar, né? É muito mais complexo do que isso. Isso demanda horas. Quando acaba o carnaval, a gente assiste os 4 dias lá, fico enfurnado lá naquele camarote, que é o camarote do Estandarte de Ouro, e no fim do 4º dia, que a gente não faz outra coisa, o carnaval todo a gente fica lá dentro, volta para casa para dormir, obviamente, mas no final, quando acaba o último dia, na terça-feira de carnaval, esse ano foi de manhã, 8 horas da manhã, a gente vai para o lugar do julgamento, no caso ali na sede do Globo, e ficamos lá até 2 horas da tarde. É devastador, mas a gente insiste. Né? Chega, depois eu estou morto no final disso tudo, eu e todo o corpo de jurado. Mas é produto de uma discussão. Inclusive é uma metodologia, é um sistema que eu acho que seria legal ser implantado no jurado oficial. Vamos discutir, não é simplesmente dar uma nota. Eu achei 10, essa alegoria é 10. Mas peraí, por que é 10? O que você achou? O que tinha de bom? Fala aí, explica aí. Esse diálogo é sempre importante. Por que aqueles descontos de décimos em cima, né? Pois é. Porque com base em quais critérios, aí vira uma coisa assim, uma opinião opinativa, né? Você olha para uma alegoria e diz, ela é 10. Aí você vai, por quê? Que você gostou dessa e não deu 10? Por que você não deu 10 para essa outra e você deu 10 para essa? Até deve haver uma razão, mas seria bom que essa razão fosse bem explicitada, né? E nunca é, porque o pessoal bota 10, bota qualquer justificativa lá, principalmente porque o 10 no júri oficial não é justificado, o que eu acho um erro gravíssimo, né? Se você dá 10, você não precisa explicar por quê. Mas então, por que você deu 10? Se aquilo não é tão imponente, ou não é tão bonito, ou não é tão interessante quanto outras alegorias que você não deu 10. Tem que explicar. Imagino que o jurado saiba dizer isso, mas ele não precisa dizer. Isso é muito ruim, né? Só os pontos descontados que são justificados. Exatamente. Aí fica aquela coisa de julgar pelo defeito. A alegoria esplendorosa, a alegoria mais linda que passou na avenida, mas o dedinho lá da escultura do índio, a unha dele estava quebrada. Puxa, está quebrada, 9,9. E um outro carro, por exemplo, já que eu estou dando exemplo de alegoria, né? Um outro carro que não é tão criativo, tão interessante, tão imponente, tão seja lá o que for, não tem nenhum defeito, acaba tirando 10, por exemplo. Isso eu acho péssimo sistema de julgamento. E aí acontece muitas vezes os resultados não refletirem o que a gente vê, né? Felipe, você pode tirar uma dúvida bem objetiva? Tem uma nota mínima no caso do desfile de escola de samba? Porque as notas sempre são 10, 9,9, 9,8, 9,7, 9,6. 6 no máximo, né? Mas eu nunca entendi. O mínimo é qual? É 7 ou é 9,5? Na verdade, as notas vão de 9 a 10, tá. Né? Que é só por uma questão assim simbólica, né? Na verdade, aí você dá 9, nunca vai ver um 8,8. Nunca, porque hoje em dia não existe. Tinha uma época que era possível acontecer isso, aí era discrepância total e absoluta. Mas hoje em dia elas variam de 9 a 10. Então é como se fosse de 1 a 10, de 0 a 10. Na verdade é isso. No fundo 10 de 0 a 10. Mas como tem um 9 na frente, ninguém fica tão ofendido. Você tirou 9,6. Ah, 9,6. Entendi, o 9,6 é o 6, claro, entendi. Felipe, você desenvolve atualmente o projeto de pesquisa Arte Carnaval. O que você está buscando descobrir com esse projeto? Quais são seus objetivos? Olha, esse projeto é o meu projeto guarda-chuva, digamos assim, o meu projeto de pesquisa guarda-chuva que é o de vida. Que reúne, né, as minhas pesquisas, né, une as minhas orientações, né, esse termo que é um termo mais genérico, mas que é a ideia de fazer. Eu sou do Instituto de Artes, né? Então a gente faz esse link entre o carnaval e a arte, a ideia de pensar arte e carnaval na sua relação, a artisticidade do carnaval, a carnavalidade da arte, por exemplo. Então tem um sentido primeiro, óbvio, que tem várias, vamos dizer assim, pesquisas, trabalhos
trabalhos, de orientações que vão por esse caminho, né? E tem esse Arte Carnaval, ele engloba também um outro projeto que está dentro do Arte Carnaval, que é o dos personagens carnavalescos, que eu trabalho muito com essa coisa do personagem carnavalesco. Tem a baiana, o bate-bola, o arlequim, sei lá mais o que, o malandro, e todos esses personagens do carnaval do Brasil e do carnaval fora do Brasil, porque eu também, o meu espectro aí de trabalho não é o carnaval brasileiro só, não, é o carnaval no seu sentido amplo, carnaval do outro lado do mundo, e o carnaval do Rio de Janeiro, não só das escolas de samba, e carnavais do Brasil, da América Latina. A gente tenta abordar todas essas, vamos dizer, essa diversidade do carnaval, que é, vamos dizer, super ampla. A gente tem questões aí infinitas, né, para trabalhar. A gente estava estudando o carnaval europeu no semestre passado, e aí ele vinha trazer as imagens do carnaval belga, e eu era sempre o que falava: Felipe, vamos estudar, vamos pra Bélgica estudar esse carnaval. Aí na outra aula a gente começava a falar sobre Salvador. Adoro, vamos estudar Salvador. A gente sempre quer ir. O problema do carnaval é que a gente, quem estuda carnaval, quase sempre os carnavais do mundo e do Brasil, né, acontecem na mesma época. Claro. Acontece tudo naquela semana do carnaval. Então, com exceções, com algumas exceções, mas não são muitas. Então a gente tem que escolher um carnaval, né? Claro. Que carnaval que eu vou ver esse ano? Eu acabo sempre ficando aqui, como eu sou jurado de Standard de Ouro, eu não consigo sair daqui, mas eu tinha vontade de poder virar 3 e assistir, participar de mais alguns carnavais. Eu sou uma das partes dele, que ele já falou, quando eu terminar a pesquisa de bate-bola, ele vai me mandar lá pra Bélgica com tudo pago, tudo certo, pra estudar o carnaval belga. Entendeu? Mas eu acho que você... direito a cerveja e tudo. A cerveja belga vale a pena. O carnaval já não sei tanto. Eu quero aproveitar um ato falho. Desculpa, depois de tomar cerveja, qualquer coisa vale a pena. É verdade, tem isso. E uma cerveja daquela. Teve um pequeno ato falho do Felipe quando falou bate-bola, e eu achei muito legal para poder perguntar pro Guto sobre essa questão de gênero, né, nos bate-bolas. Eu soube recentemente por você que mulheres também são bate-bolas, né? Mas acho que está no imaginário, assim, popular, que é só homem que é bate-bola, não? É interessante, é verdade. O bate-bola tem essa figura meio masculinizada, assim, né? Digamos que dentro de um imaginário tem o bate-bola, né? E é cada vez mais comum a gente encontrar esses grupos de mulheres, né? Eu sei de alguns grupos que eu conversei, muitos são grupos formados por esposas de bate-boleiros. E aí elas, né, juntas se reúnem, e aí elas acabam formando um grupo. Hoje você tem vários, né, assim, várias mulheres que por vários motivos, meninas, né, jovens, adolescentes, que vão realizar esse sonho, né, de sair com a fantasia do bate-bola, de formar um grupo bate-boleiro. Existe muita essa potência, assim, no subúrbio, e obviamente o Ricardo sabe disso, gente, porque vocês estão ouvindo aí, mas ele é o meu orientador de doutorado, e aí eu fico contando pra ele as coisas. Aí eu tava falando, e tal, não sei o quê. E aí a gente tava até falando sobre essa questão do gênero, né? Assim, não é algo que eu pretendo abordar exatamente na minha pesquisa, né? Eu acho que estudar o gênero, mas entender que são importantes braços, eu acho, que dessa manifestação, né? Tão bonita, tão ampla, que é o carnaval de bate-bola. E sim, é cada vez mais comum, e elas vêm cada vez mais, assim, com mais potência. É muito legal ver isso. Isso remete a uma ideia do Felipe de que o carnaval não é uma manifestação sólida. Eu não sei se você tem inspiração em Bauman quando fala isso, ou pensa isso, uma manifestação sólida fixada no tempo, mas uma expressão líquida, efetivamente. Então, questão de gênero aí também não é a definitiva. Estou falando bobagem, Felipe? Não, é isso mesmo. Eu não trabalho exatamente com Bauman, mas é exatamente isso, né? O carnaval é uma expressão da cultura, uma expressão da cultura popular, é uma expressão dos relacionamentos sociais, é uma expressão do mundo que vai, né, mudando a cada momento, cada dia, cada hora, cada lugar. Isso está sempre em modificação. Então isso é que é o mais interessante do carnaval, né? A gente vai ver o que está estudando as escolas de samba, por exemplo, que é o tema muito caro aqui do pessoal aqui do Rio de Janeiro. As escolas de samba de 10 anos atrás não são as escolas de samba de agora. Por quê? Porque o mundo mudou de 10 anos para cá, as coisas mudaram, tudo mudou. E
a riqueza da expressão da cultura popular, no bate-bola também, a mesma coisa, né? Bate-bola, cada ano aquilo muda completamente. É exatamente essa capacidade de refletir, de fazer com que a gente possa, a partir desses objetos, né? Dos objetos do carnaval, entender a nossa sociedade. Às vezes até coisas que a gente nem entende de outra forma, né? Que vai esclarecer questões que a gente talvez nem tenha percebido, né? Como é que isso se expressa, em que momento que está isso, essa história das mulheres no bate-bola, elas são uma consequência, né, desse movimento, do movimento da afirmação da mulher, etc e tal, mas também são alguma coisa que está provocando isso, o fato das mulheres, né, se afirmarem como bate-bolas, também é uma forma de discutir essa questão de o que é, onde é o espaço da mulher e tudo. Do carnaval a gente pode tirar praticamente a nossa sociedade toda, né? É verdade, eu ia pontuar isso, assim, como a gente crê. Mas tem uma coisa que é muito engraçada do Felipe, o Ricardo, que a gente sempre tá em aula e aí sempre vem, a gente tá vivendo esse momento político agora, né, que tá levando a gente a vários questionamentos, né, individuais e coletivos, sobretudo. E aí a gente adora, então, ter uma resistência política, aí a gente sempre chega pra aula do Felipe falando, Felipe, mas a ideia de carnaval é resistência, ele sempre fala, olha, gente, isso é uma possibilidade, tá aí, mas carnaval não é só isso. Porque tem essa ideia. Ele sempre tá reafirmando assim que o carnaval não é só, olha, cuidado, não é só isso aí que você tá pensando, não é só a partir dessa vertente social que a gente vai pensar o carnaval, não é só política, porque ele vai dizer também, tem gente que chega lá e aquilo é carnavalizar também, e vai embora pra casa, todo sujo, e aquilo é o carnaval pra ele, né? Então assim, isso amplia muito o nosso olhar para o carnaval. Quando a gente está com ele, conversando com ele, é incrível, uma experiência. Não, sem dúvidas, isso me remete muito a críticas severas, que eu considerei inclusive bastante deselegantes, que foram feitas ao campeonato da Mangueira, como se a Mangueira tivesse ganho porque aproveitou aquele momento para também fazer uma manifestação artística de protesto, e trazendo muito fortemente a figura da Marielle Franco. Então, com muita tristeza, eu ligo alguns comentários em redes sociais de pessoas dizendo que Mangueira teria ganho somente por causa disso e que era necessário despolitizar o carnaval, o que, no meu ponto de vista, é impossível, além de ser uma bobagem. É quase como se eu dissesse despolitizar a política, né? Pois. O carnaval é político, né? O carnaval é política. Viver é uma atitude política, né? Sim. A cultura é uma expressão da política. O que eu acho que é interessante pensar é entender que eu pessoalmente achei a Mangueira super, né, merecidíssima a vitória da Mangueira, ganhou inclusive o estandarte de ouro de melhor escola. Calhou do resultado oficial e resultado do estandarte de ouro, que nem sempre combina, porque também a gente não se preocupa com isso, mas nesse momento eu acho que foi realmente, tanto para o estandarte de ouro tanto quanto para o júri oficial, foi a melhor escola, porque ali tinha, nossa, foi marcante esse desfile, né? Mas eu acho que se você reduz o carnaval a uma posição política, você inclusive reduz a vitória da Mangueira, né? A Mangueira ganhou por isso também, né? Porque falou de um momento que era o nosso momento, mas ganhou também porque estava bonita, desfilou bem, o samba era bom, todo mundo batia no seu coração, a bateria bateu bem, tudo isso, entendeu? A discussão que eu falo é que o carnaval não é só isso é uma expressão do carnaval, que nesse momento é uma expressão que bateu no coração de todo mundo, ou de muita gente, né? Mas o carnaval também clássico, que também não deixa de ser carnaval, né? Você pode não gostar, você pode concordar, você pode discordar, mas carnaval tem várias formas, maneiras de expressar. A gente estava tendo um debate agora no sábado, em que alguém, na verdade até o Leonardo Bora, que é um carnavalesco, né, que fez a Cubango junto com o Gabriel Haddad, ele comentou, a gente falou, gente, a gente está falando de política, mas política também é aqueles carnavais que exaltavam a ditadura lá dos anos no começo da Beija-Flor, é política também, né? Então tem política e política. Então eu acho que isso tudo o valor da Mangueira não foi só esse, foi esse também. Mas aliás, eu acho que é muito mais do que isso, traduzir isso tudo de uma forma que é o carnaval.
Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Felipe, você gostaria de divulgar alguma coisa, algum projeto, algum evento? Tem uma mensagem qualquer que você queira passar aqui para os nossos ouvintes? Olha, nesse momento a gente não na verdade, o que eu gostaria de divulgar, na verdade não tem nenhum evento, a gente frequentemente faz algumas coisas, principalmente aqui na UERJ, a gente tem reuniões, às vezes faz ciclos de debates, fizemos um encontro, seminário Carnaval em Andamento, que a gente fez agora no final do ano, né? E a gente está sempre fazendo coisas. Nesse momento a gente está planejando o que a gente vai fazer para esse ano. Então, na verdade, o que eu gostaria de divulgar é o centro de referência do Carnaval. Isso. Que é esse espaço, né, que a gente tem aqui na UERJ, em que a gente reúne, né, o pensamento sobre o Carnaval, que eu acho que isso é importante. Alguns anos atrás eu comecei a perceber que de uma certa forma o que se escrevia, o que se fazia, o que se pensava academicamente sobre o Carnaval estava se realizando muito disperso e pelo Brasil inteiro. Eu falei, poxa, o lugar para pensar Carnaval privilegiado é o Rio de Janeiro. Eu tenho uma formação de doutorado em geografia, então tem essa coisa muito da questão do espaço, né, da centralização do espaço. Então acho que isso é importante. Você tem um lugar onde você centraliza as coisas. E a centralidade do pensamento carnavalesco, eu acho que é por direito, digamos assim, né, é o do Rio de Janeiro. É aqui que surgiu o Carnaval brasileiro, aqui que né, a maior manifestação do Carnaval brasileiro, que são as escolas de samba, né, estética e os próprios blocos hoje em dia, né, esse movimento todo dos blocos é um movimento que inicia no Rio de Janeiro. Então acho que é aqui que a gente precisa buscar a centralidade do Rio de Janeiro aí. Então criei o Centro de Referência do Carnaval para nuclear a pesquisa carnavalesca. É alguma coisa muito acadêmica, ligada à academia. Então é onde a gente se reúne para debater, para se encontrar, para trocar ideias, para planejar coisas, e lá a gente não só produz esses eventos que são periódicos, cíclicos, aí acontecem algumas vezes no ano, como a gente também acolhe a pesquisa, porque a gente tem uma biblioteca, as pessoas podem ir lá, uma boa biblioteca, aliás, de Carnaval. Eles têm, na verdade, uma biblioteca, não, eles têm a maior biblioteca dedicada ao Carnaval da América Latina. Da América Latina, imagino eu. Pelo menos da América Latina. Então, porque é uma biblioteca só dedicada ao Carnaval. Então a gente tem esse espaço de pesquisa que é interessante, então a gente chama pessoas, e a gente tem uma publicação que é a revista Textos Escolhidos de Cultura e Arte Populares, que a gente resume na sigla TECAP, que ela tem 2 edições por ano, é uma revista acadêmica, né? E uma dessas edições, dessas 2 edições, é dedicada exclusivamente ao Carnaval. Então, isso também é uma ação acadêmica de pensar. E aí, eu ressalto, que eu tenho falado muito isso, essa história da academia, né? Porque eu tenho falado isso muito. A academia sempre parece uma coisa meio chata, né? Acadêmica, porque aqueles acadêmicos que ficam lá falando academia, o Carnaval, poxa, quero saber de academia, porque a academia é a vida, né? Nós aqui nós estamos articulando o pensamento das pessoas que estão fazendo, que estão brincando Carnaval. No meu caso, aqui na comunicação, a gente está falando do mundo. Então, a academia não é um espaço como se pensava antigamente uns sábios barbudos, né? Dizendo como as coisas são, como as coisas não deveriam ser. Mas nós somos, é aqui que as pessoas se encontram, e eu acho que esse movimento é muito rico para que os processos se desenvolvam, né? Então eu tenho muito orgulho de participar disso e de nuclear esse pensamento carnavalesco. Interessante, só aproveitando até o gancho, Ricardo, desculpa, mas sobretudo no momento do país em que você tem expressões, algumas falas políticas que vão dizer que a universidade não é para qualquer um, que você não precisa de universidade para... Você não precisa de universidade para se tornar um Uber. É muito importante a gente sempre incentivar a reflexão de todos os aspectos do mundo, uma reflexão crítica, sobretudo num país em que a gente tem uma desigualdade social muito grande, e o Carnaval é um desses objetos, né? Acho que, na verdade, quando o Felipe coloca isso, eu acho que ele está ponderando ou pontuando que uma manifestação popular
cotidiana, comum, encarada pra gente, com pouco ou quase nenhuma seriedade, né, no nosso cotidiano carnavalesco, enquanto foliões, sem seriedade, né, assim, esse momento de potencialização das loucuras e dos excessos, mas pensar que mesmo durante esses momentos, eles podem ser suportes de leitura sobre uma sociedade como um todo, né? Sobre as contradições que a gente vive cotidianamente e quando a gente, né? Eu falo por mim mesmo, eu tô lá com os bate-bolas, eu tô no subúrbio, eu tô numa região específica onde você tem uma relação com o Estado que é própria do subúrbio, né? Desse lugar que a gente chama de subúrbio. Existem limitações, existem também desinteresses públicos que a gente vê enquanto a gente está ali pulando esse carnaval. E então pontuando que assim, a gente está aberto, quando eu falo a gente, eu falo tanto em nome do Centro de Referência do Carnaval, que a gente está fazendo um trabalho lá bacana, a gente está pensando ações e a gente está mesmo assim, olha, acolhendo a qualquer um que quiser vir trocar uma ideia, ler um livro, precisar de material sobre carnavais, né, quanto pela comunicação da UERJ mesmo, que eu acho que essa é a nossa marca, né, a multidisciplinaridade e a comunicação de uma forma mais ampla, né? Todos se cruzando, se atravessando e contribuindo, sobretudo, para um pensamento crítico sobre a sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que estimular hoje todos os brasileiros, dizer que todos são capazes de estar dentro desse lugar da academia e lutar, né? Para que ela, sobretudo, ainda esteja resguardada aí sobre nossos direitos enquanto cidadão. Não, e nesse cenário, a UERJ efetivamente é um exemplo, não é? E tenho certeza que nós três temos muito orgulho de trabalhar numa universidade que prima pela pesquisa, prima pela extensão, que é inclusiva e que dá oportunidade de ter esse pensamento livre, apesar das correntes conservadoras que temos enfrentado. Felipe, você não disse, eu sei onde é, mas a maioria das pessoas que nos ouvem não sabem, você não disse onde é o centro de referência. O centro de referência ele fica localizado aqui na UERJ, no prédio da Coarte, né? Para quem conhece a UERJ, é o prédio da Coarte, para quem não conhece, é o prédio baixinho do lado desse prédio gigante, que é onde a maioria dos cursos da UERJ daqui do Maracanã ficam, né? É o prédio onde fica o ginásio, né? O ginásio esportivo. Lá na Coarte tem na sala 2, onde fica uma salinha, né? Mas ali é a questão do pensamento do que físico, né? Mas é uma salinha bem instaladinha lá, que temos com a nossa biblioteca e tudo lá, esperando vocês com o maior prazer. Qualquer dúvida é só jogar Centro de Referência no Carnaval no Google, que em breve a gente inclusive vai retomar aí a página do Facebook, que é um dos projetos, né? Aí. E aí pode buscar mais informações e entrar em contato com a gente direto por lá. Não, é importante ter a página. E nós estamos falando do Campus Maracanã, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu quero agradecer muito a vocês dois. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast Lá Com Quem. Ele foi apresentado por mim, Ricardo Freitas, com a participação de Luiz Felipe Ferreira e Gustavo Lacerda. O programa de hoje foi gravado no Audiolab UERJ e teve roteiro e produção do Laboratório de Comunicação Cidade Consumo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários e na próxima edição esclareceremos essas questões. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta procurar por @LaComUERJ.